Deus grande, fiel, poderoso, motivo de alegria, né? Tá mais um dia aqui na casa do Senhor para poder louvar, engrandecer e bendizer o nome dele, né? Como todos sabem, trazer a palavra do Senhor, né, irmãos, é uma responsabilidade muito grande mesmo, né? E para nós que não temos o costume, é ainda pior, porque a gente fica apreensivo, dá dor de barriga, dá dor de tudo. É estreito. Hoje mesmo eu estou aqui pela misericórdia de Deus, né? Porque hoje eu passei mal o dia inteiro, desde de manhã estava a pulso. E só me vinha a vontade de mandar mensagem para a diaconisa Simone dizer, irmã, não vai dar para mim não, não vai dar para mim não. Mas, né, a gente faz o compromisso primeiramente com Deus, né, e temos que honrar nossa palavra também, né? Se eu tivesse num estado que realmente não desse para mim vir, eu iria mandar mensagem, mas eu disse, Deus, nem que for me arrastando, mas o Senhor vai me levar. E para a honra e glória do Senhor, aqui estou, né? E eu peço à igreja que abra lá em Neemias, capítulo 6. É uma palavra bem conhecida, né, a qual eu estava meditando e Deus falou fortemente ao meu coração com essa palavra. Antes mesmo, né, dela lançar o convite, Deus já tinha me dado essa palavra em casa, eu já estava meditando. E aí, no outro dia, eu disse, Senhor, o Senhor me deu essa palavra e o Espírito Santo já falava fortemente ao meu coração, né? Que eu iria receber o convite para ministrar. E eu disse, meu Deus, deixa eu me preparar, porque quando o Senhor avisa, e quando foi no outro dia, a mãe de Mari falou lá, aí só que falou no domingo, né? Eu disse, irmã, domingo é um pouco estreito, porque como tem culto na igreja, a gente não sai. Dia de domingo, dia de terça, é muito difícil, né? A gente honra a casa. Mas se for outro dia que não tenha, né? Aí, quando foi no outro dia, ela falou no dia, quando foi no outro dia, a diaconisa Simone me mandou mensagem. E eu disse, amém, Jesus, porque o Senhor confirma, né? O Senhor fala ao nosso coração e confirma através do servo dele. Toda a igreja achou? A palavra do Senhor diz: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Aleluia. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congregue-nos juntamente nas aldeias. Congregue-nos juntamente nas aldeias. Aleluias. No vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. E enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram-me a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Aleluias, glória a Deus. Só até aqui, né? É a história de Neemias, amados, é uma história bem conhecida, creio que toda a igreja, né, já conhece, creio que vários pastores já pregou sobre, né? Mas a cada um Deus ele vai dando a revelação conforme a vontade dele. Aleluias. E Neemias foi um dos primeiros livros, quando eu me converti, que eu comecei a meditar. E até hoje, né, eu gosto de meditar no livro de Neemias, porque para mim, né, foi um homem que me inspira na fé, né, um homem a qual muitos até podem dizer que Deus preparou aquela obra para Neemias, mas a palavra diz que Neemias ele se dispôs. Aleluias. Né? Neemias ele não foi chamado para fazer. Neemias ele se dispôs. O irmão dele estava ali, né, no momento, foi visitá-lo e ele perguntou a situação daquele povo, né? Foi passado para ele, ele se compadeceu. A Bíblia diz que foi uma grande tristeza para a alma dele saber que aquele povo estava destruído, aquela cidade, né? E ali ele foi orar ao Senhor, né? Foi pedir a Deus, orar, se humilhar perante os pés do Senhor.
E ele foi um voluntário da obra. Aleluias. Né? É diferente quando você é chamado e quando você é voluntário. Muitas das vezes a gente é chamado para algo, mas muitas das vezes a gente vai ter que ser voluntário. E Neemias aqui nesse caso, essa obra não era específica para ele, ele foi voluntário da obra. Ele se compadeceu com a dor dos irmãos dele. Aleluias. E quando eu comecei a meditar lá em Neemias, eu disse, meu Deus, que interessante. Quantas das vezes tem muitas coisas para a gente fazer, mas a gente espera chamar pelo nosso nome. A gente vendo a situação, vendo que a gente pode ajudar, vendo que a gente pode fazer, mas porque o nosso nome não foi chamado, a gente não se prontifica. A gente não se compadece, a gente não toma a dor, né? Mas Neemias, irmãos, ele não foi de qualquer jeito. Antes dele ir, ele foi orar ao Senhor. Até porque ele trabalhava no palácio, ele precisava de uma autorização para ele sair daquele lugar e ele não foi de qualquer jeito. Ele se compadeceu, ele se dispôs a ser voluntário, mas antes ele foi chorar nos pés do Senhor, né? Ele foi buscar a confirmação de quem ele precisava que confirmasse. E naquele tempo, né, a gente sabe o quão era difícil uma permissão do rei, o quanto era difícil se falar com um rei. Mas quando a gente se fala com o Rei dos Reis, tudo ele se torna possível, né? E a Bíblia conta que nem foi ele que chegou ao rei. O rei foi quem, né, viu a tristeza nele e perguntou o que estava se passando. Aleluia. E foi a oportunidade que ele encontrou, né, para falar e o rei liberar ele para ele ir até aquela cidade. Aleluia. Fazer aquilo que Deus tinha colocado, né? Assim, creio que através da oração ele já estava com desejo e ali Deus também o capacitou para estar naquele lugar. Porque grande foi a batalha, né? Quando a gente começa a meditar, grande foi a batalha que Neemias enfrentou naquele lugar. Coisas até muitas das vezes que eu acho que se eu e você se tornasse voluntário de alguma obra e tivesse tanto levante, a gente poderia dizer, rapaz, eu não vou mais não. Eu vou parar por aqui. Aqui nesse capítulo 6, ele já tinha edificado o muro, ele só não tinha colocado os portões. Mas ele já poderia parar por aqui, porque a todo momento o inimigo ele queria tragar a vida de Neemias. A todo momento os convites ele vinha. Aleluia, o inimigo ele lançava o convite, né, para Neemias, para tragar a vida dele. E Neemias sempre com a mesma resposta. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. O Senhor, Ele é fiel, né, nas nossas vidas. E, né, eu vou entrar agora na ministração a qual o Espírito Santo, Ele falou ao meu coração. Quando eu comecei a ver essa passagem, do versículo 2, né, que eles lançaram um convite para que Neemias ele fosse congregar com eles. Irmão, é um convite ruim para você ir congregar com alguém? Não, não é um convite ruim. Ele não lançou algo ruim. Ele não chamou ele para algo ruim. Mas através daquele convite tinha algo ruim. Havia algo planejado para tirar a vida dele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Deus, ele ministrava meu coração meditando em casa quantos convites, né, Satanás tem usado para mim e para você no nosso dia a dia. Convite que aos nossos olhos parece ser bom, mas Deus, ele não está no negócio. Deus, ele não está nesses convites. Talvez o convite ele mostra ser bom, mas ele não é. Então que a gente possa estar vigilantes, igual Neemias esteve. Aleluias. Ele estava aqui a todo momento, né? Ali, ó, interligado com Deus. Então ele já sabia que aquele convite para congregar não era para congregar, era para tirar a vida dele. E ele disse: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. E aqui na palavra do Senhor vai dizer que foi lançado sobre Neemias 4 vezes o convite. Irmão, o inimigo ele não desiste fácil de mim e de você. Aleluias. É por isso a importância da gente estar cessado na palavra. É por isso a importância da gente estar em obediência ao Senhor e estar sensível à voz do Espírito Santo. Porque pode vir convites, pode vir coisas, pode vir pessoas.
aleluia, que não esteja mandada pelo Senhor. Os seus olhos podem ser até bom, mas é para lhe tirar da presença. É para lhe tirar do foco. É para você desviar daquela obra que você tem feito para o Senhor. Quantas vezes você tem tirado um tempo e chega alguém na sua casa para roubar aquele pouco tempo que a gente tem tirado para Deus? Às vezes a gente diz assim, eu vou tirar essa meia hora para ler a palavra. E de repente chega alguém na nossa casa e ali começa a conversar, começa a puxar assunto. E quando você vê, já se passou aquele pouco tempo que você disse que ia tirar. Para ter uma intimidade com o Senhor. E muitas das vezes, irmão, o que o inimigo mais quer de mim e de você é o nosso tempo. Porque se ele rouba o nosso tempo, ele rouba tudo que a gente pode dar ao Senhor. Que é a primazia, né? É nos abster de coisas. E aqui os inimigos de Neemias, eles só queriam uma distração de Neemias. Ele só queria que por um momento Neemias parasse aquilo que ele estava fazendo e fosse até o encontro deles. E é isso que o inimigo muitas das vezes quer de mim e de você. É isso que muitas das vezes o inimigo ele tem se aproveitado de mim e de você, nas distrações. Aleluias. E era isso que o Espírito Santo ele bradava hoje fortemente ao meu coração. Que muitas das vezes a gente está caindo nas distrações. A gente está deixando de servir fielmente ao Senhor por conta das distrações. A gente tem dado ouvido, a gente tem ido, aleluias, até as distrações e muitas das vezes não tem nem percebido. Só tem percebido quando se encontra vazio, quando não tem o que falar, quando muitas das vezes chega na igreja, recebe uma oportunidade e não tem o que vir falar. Por quê? Porque está vazio. Deu ouvido às distrações e não a palavra do Senhor. Não aquilo que o Senhor quis para mim e para você. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E quando o Espírito Santo bradava meu coração em casa sobre essa palavra, irmãos, ali eu comecei a fazer um choque de realidade da minha vida. Comecei a ver todas as distrações que estavam vindo. E eu disse, Senhor, isso aqui dá para eu tirar daqui, isso aqui dá para eu diminuir aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque a primazia tem que ser do Senhor. É Ele quem lhe dá o fôlego de vida. É Ele quem permite que você dorme e que acorda. É Ele que dá saúde àqueles que você se ajoelha para orar. E muitas das vezes nem ora, mas o Senhor, pelo amor da sua vida, tem guardado e tem livrado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu disse, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a ser que nem Neemias. A estar firmado ali com o Senhor. A estar vigilante. A ter resposta, porque a todo tempo Neemias ele deu uma resposta sábia. Estou em uma grande obra e não posso parar. Neemias ele sabia, aleluia, que o convite era para a morte, mas em nenhum momento ele nem foi nem afrontou. Ele deu uma resposta sábia. Estou em uma grande obra e não posso parar. Aleluia. Então que nessa noite nós venhamos buscar do Senhor respostas sábias, para que quando vinde contra a nossa vida, né, as distrações, nós precisamos ter respostas sábias, né, vinda do Senhor. Irmã, eu vou me ocupar agora. Se a gente vê que é algo sério, a gente dá ouvido ali por um momento, mas irmã, que nem a gente faz quando a gente vai sair, mulher, olha, é rapidinho que eu estou ocupada, eu estou fazendo isso aqui. E porque muitas das vezes, quando é para meditar, quando é para tirar o nosso tempo, ensaiar um louvor, dar o nosso melhor a Deus, a gente não tem dado essa primazia. A gente tem dado ouvido em lugar às distrações que o inimigo tem mandado para mim e para você. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Irmão, não é fácil. Não é fácil. Se eu disser que é fácil, não é. Porque muitas das vezes eu me pego dispersa em casa. E o Espírito Santo tem que dizer, pá, acorde. Vai passar esse tempo todo aí. E a palavra, e o louvor. E ali eu já boto um louvor, já começo a ensaiar já boto o louvor da semana, já boto o louvor futuramente que a gente vai louvar. Porque é assim que Deus ele quer, irmão. Você não faz, né, para agradar a mim, não é para agradar o pastor, não é para agradar ninguém que está aqui. Você faz para agradar a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E você agradando a Deus, irmãos, as bênçãos, ela te acompanha. Não é você que corre atrás dela, não. É elas que correm atrás de você. Você vê coisas até que você não tem pedido em oração acontecer na sua vida. Porque se aconteceu na minha, acontece na de vocês também.
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Neemias, ele acabou, né, a obra há cerca de 52 dias. Né? Ele conseguiu concluir aquela obra, a qual ele iniciou e terminou. Por quê? Porque ele não deu ouvido às distrações, ele não deu ouvido ao inimigo, ele não deu ouvido àqueles que vieram para que Neemias parasse a grande obra que ele estava fazendo. Né? E ali ele começou, louvado e engrandecido, né, a fazer divisão, e a vontade de Neemias era que aquele povo se arrependesse, era que aquele povo, não só que aquela cidade tivesse reerguido os muros, mas que aquele povo também se voltasse para o Senhor, que aquele povo voltasse a adorar como ele adorava, voltasse a crer como ele cria. Aleluias. E é essa a nossa obrigação, irmão. Nós estamos aqui não só para a nossa salvação, mas em busca das almas também. A gente não deve vir para a igreja para buscar somente a nossa salvação, mas olhar para aqueles também que precisam levar a palavra. Aleluias, ajudar, ser voluntário. Aleluias, da obra de Deus. Se você vê alguma coisa precisando, não espere chamar o seu nome se você pode fazer. Não espere ser requisitado se Deus ele já lhe deu a condição, se Deus ele lhe deu a saúde. Se Deus ele está lhe dando naquele momento a estratégia. Aleluia. Não fique com vergonha. Às vezes é você que Deus quer. É você que Deus quer usar. Aleluia. É você que Deus deu a arma. Louvado e engrandecido. E você tem se acovardado. Você tem se envergonhado. Ou até mesmo tem esperado, né, que o seu nome seja chamado para você se levantar. Mas nós também precisamos ser voluntários da obra do Senhor. Assim como Neemias ele fez. Ele foi voluntário da obra do Senhor. Ele se compadeceu, ele sentiu a dor. E ele ali orou, Deus capacitou, né? Ele iniciou e terminou. Porque o Senhor esteve com ele esteve com Deus, né? E Deus ali deu as estratégias. Quando a gente começa a pesquisar, irmãos, grande foi a sabedoria de Neemias, né? A liderança, ele separou o povo, separou grupos. E ali ele começou a fazer e dar certo. Olha, vamos vigiar daqui, um trabalho, outro vigia, um pega a espada. E ali o Senhor abençoava de todas as formas. E a todo tempo, né, ele vigiando e orando. Ele a todo tempo ali, ó, focado naquilo que ele queria fazer. Focado na obra do Senhor. Muitas das vezes é o que tem faltado para mim e para você. Né? A gente focar naquilo que Deus já nos entregou. Cada um aqui sabe aquilo que Deus entregou. Cada um aqui sabe, glória a Deus, aquilo que o Senhor ele lhe chamou. Talvez você diga, mas tem pouco tempo que eu aceitei a Jesus. Eu não sei, irmã, para que Deus me chamou. Comece a orar. Às vezes aquilo que as pessoas falam de você é para aquilo que Deus lhe chamou. Às vezes as pessoas falam de você, rapaz, fulano ajuda tanto dessa forma. Às vezes é para aquilo ali que Deus lhe chamou. Às vezes fulano limpa tão bem a igreja para aquilo que Deus lhe chamou. As fulano evangeliza tão bem, ora tão bem, intercede tão bem. É para aquilo que Deus lhe chamou. Às vezes a gente só está desapercebido, sem ver para aquilo que Deus nos chamou a mim e a você. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a distração, irmão? A distração, ela causa morte. A distração, ela causa muitas coisas ruins. Num trânsito, se você se distrai por um momento, aquela distração ela pode levar a sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No trabalho, se você é uma pessoa dispersa, se você é uma pessoa distraída, pode causar a sua demissão. Qual é o patrão que quer alguém distraído, despercebido? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A distração, ela vem e a gente pode tomar atitudes erradas. Se por um momento a gente precisa se concentrar e está ali distraído, não está focado, a gente pode tomar uma decisão errada naquele momento. Então foi essa palavra que desbradou o meu coração. A gente sair das distrações. A gente abrir mão das distrações. Qual é hoje a maior distração que a gente tem na nossa mão? É isso aqui, irmão. Olha. É uma das maiores distrações para todo mundo. Se a gente for pegar aqui
No nosso celular, ele mostra quantas horas a gente passa nos aplicativos. Se a gente vê aqui quantas horas a gente às vezes passa aqui nesses aplicativos, a gente vê quantas horas a gente poderia passar lendo e meditando a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ah, irmã, mas eu não gosto de celular, não. Mas às vezes você passa tanto tempo conversando com pessoas que não tem nada para lhe agregar da palavra de Deus. Não tem nada para lhe dizer. Não tem um versículo para lhe dar. Não tem um testemunho para lhe edificar. Pelo contrário, vem só falar da vida dos outros. Vem só lhe dizer burburinhas. Para você ali se enfurecer e pecar também com suas palavras, não vigiar. Porque às vezes no momento de... A Bíblia já fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Então hoje o Senhor, Ele fala fortemente aos nossos corações sobre as distrações. Que nós venhamos fazer igual Neemias. Neemias em nenhum momento ele se distraiu. Em nenhum momento ele deu ouvido à voz do inimigo. Em nenhum momento ele quis ir lá. A palavra diz que ele foi chamado 4 vezes aqui no versículo 6. Mas em nenhum momento ele foi. A resposta dele foi: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Glória a Deus. Então que nessa noite, nós venhamos tomar essa palavra para a nossa vida, venhamos analisar aquilo que tem roubado a nossa distração da presença de Deus, da gente poder buscar um pouco mais, se encher um pouco mais, falar de Deus um pouco mais, ajudar o nosso próximo um pouco mais, ser voluntário da obra do Senhor um pouco mais. Então que nessa noite nós venhamos parar e meditar. Comece a meditar um pouquinho no livro de Neemias e você vai começar a contemplar em casa. Você vai começar a ver, vai dizer, se ele se levantou, eu também posso. Eu também vou. Se o Senhor foi com ele, o Senhor comigo. O Senhor, a partir de hoje, começa a me dar palavras sábias. Comece, Senhor, a tirar as distrações dos meus olhos. Me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá a palavra certa. Porque muitas das vezes a gente até magoa as pessoas com as nossas palavras. Mas ele foi sábio. Ele poderia dizer uma palavra dura, porque ele sabia que aquela armadilha ali era contra a vida dele. Mas a única coisa que ele dizia era só: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E é essa palavra que eu quero trazer para a igreja nessa noite. Amém? Amém. Eu agradeço a rica oportunidade.